Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a partir de agora a estarem atentos à nossa leitura sobre a vida de Irineu de Leão, baseado mais uma biografia que você vai estar aprendendo sobre homens de Deus, o que eles fizeram pela igreja, por Cristo, a sua contribuição, como eles viveram, como eles morreram, enfim, tudo isso aqui para o seu crescimento, baseado no livro Vivendo, Servos de Deus. Vamos falar hoje sobre a vida de Irineu de Leão. Portanto, estejam atentos sobre esta leitura. Qualquer dúvida, os irmãos podem colocar aí nos comentários, tanto do Instagram quanto do Face. Diz assim sobre a vida de Irineu de Leão: vos entreguei o que também recebi. Vou baixar um pouco mais o nosso fundo musical. Quem foi Irineu de Leão? Nunca ouvi falar desse homem, pastor. Quem é esse camarada? Você vai saber agora. Irineu de Leão, chamado por João Calvino de Santo Varão e por Erasmo de Roterdã, de modo carinhoso, como meu Irineu, também conhecido como o polemista antignóstico, era provavelmente natural de Esmirna, atual Izmir, na Turquia, na Ásia Menor, onde nasceu por volta do ano 130. Então, 130 anos da era cristã, 130 anos depois de Cristo, nasceu Irineu de Leão. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Irineu. Na juventude foi discípulo de Policarpo. Lembra do Policarpo? Nós falamos sobre ele ontem. Se você não viu, reveja a live que fica aqui disponível. Foi discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que por sua vez tinha sido discípulo do apóstolo João e manteve contato com outras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A grande preocupação que o acompanhou a vida inteira foi a preservação da regra da fé, guardada pelos bispos dentro da tradição apostólica. Não sabemos as razões que conduziram Irineu para Leão, na Gália, que equivale à França hoje na atualidade. Ele foi presbítero da igreja de Leão, na época conhecida como Lugdunum, onde havia um bom número de imigrantes da Ásia Menor. Esta igreja o enviou a Roma com a incumbência de levar ao bispo Eleutério a carta dos confessores de Leão para a paz das igrejas, na mesma época em que Justino, o mártir, estava lá. Com a morte de Potínio, antigo bispo de Leão, ocorrida durante a perseguição nessa cidade, no tempo do imperador Marco Aurélio, Irineu foi eleito bispo em 177. Irineu foi eleito bispo, além de Leão, em 177. Nesse tempo, ele descreveu aos cristãos de Leão o seguinte: não procurem nós que vivemos entre os celtas, o que na maior parte do tempo usamos uma língua bárbara, nem a arte da palavra que nunca aprendemos, nem a habilidade do escritor em que nunca nos exercitamos, nem a elegância da expressão, nem a arte de convencer, que desconhecemos. Muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a essa maneira de proceder. Sem papel nem tinta, levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito. Guardam escrupulosamente a antiga tradição, creem num só Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo o que está nelas, e em Jesus Cristo, Filho de Deus. Irineu também interveio no conflito sobre a data da Páscoa entre o bispo Vítor de Roma e Polícrates de Éfeso, pedindo que se suspendesse a sentença de excomunhão das comunidades cristãs da Ásia Menor, que continuavam a celebrar a Páscoa na mesma data da tradição judaica. Ele
permaneceu em Leão até sua morte no início do século III. A notícia de que ele sofreu o martírio surgiu pela primeira vez nas obras de Jerônimo e Gregório de Tours, provavelmente na época em que, após a cidade de Leão ter apoiado o usurpador Cláudio Albino e seus partidários na sucessão imperial, o vencedor desta, Sétimo Severo, mandou matar muitos moradores da cidade. Nessa situação confusa, a morte de Irineu pode muito bem ter passado despercebida. Esse foi mais um homem de Deus, mais um servo de Deus, que foi fiel ao Senhor e que teve morte, né, como mártir. E até hoje tem pessoas que morrem por amor a Jesus. Tem pessoas que precisam confessar sua fé, por exemplo, em países e regiões muçulmanas, e precisam dizer que creem em Jesus, que só tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e aí são martirizadas, são mortas das formas mais cruéis possíveis. Esta é uma evidência de que não importa se você é fiel a Deus, ou se você de fato tem uma vida que glorifique a Deus, isso não vai te isentar do sofrimento, da dor e da perseguição. Foi assim com muitos homens de Deus, como também até hoje assim o é. Um abraço à nossa irmã Lúcia Xavier, Andréa Bandeira, Lúcia Xavier, paz do Senhor a todos, Cândido Rodrigues, Joabe Saraiva. Joabe Saraiva diz: uma alegria estar aqui na sala, a paz do Senhor Jesus, amém. Nosso irmão Joabe. Nossa irmã Silvaneira Guerra, ali de Machados, paz do Senhor. Eliane Costa, graça e paz a toda a família congregacional, amém, sempre. Nossa irmã Joelma também entrou. Estamos falando sobre Irineu de Leão, um homem de Deus que foi martirizado, foi morto, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Já no comecinho ali da igreja cristã. Ontem falamos sobre Policarpo de Esmirna. Se você não viu, pode rever ontem na live, ou através do nosso canal também, um Balaio Literário. Nós estamos colocando essas biografias também no canal. São biografias de homens que sofreram por amor a Jesus, e isso reanima, reacende e fortalece a nossa fé, para que a gente possa caminhar, possa continuar nessa batalha, nessas lutas, sabendo que o Senhor está conosco, como também esteve com eles. Vamos lá, vamos continuar. Também no Instagram temos aqui os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. Juninho também entrou, de João Pessoa. Estamos falando sobre este homem, Irineu de Leão. E aí, continuando. As obras de Irineu são intensamente pastorais. O seu objetivo era dirigir a igreja de Leão na sã doutrina e na vida correta, refutando os hereges, instruindo os crentes e evangelizando os celtas. Em seus escritos conhecemos a doutrina comum da igreja até os fins do século II. Apenas 2 obras de Irineu, escritas em grego, chegaram até nós. Contra as heresias, conhecido como Denúncia e Refutação da Falsa Gnose, é uma refutação das doutrinas gnósticas pelo uso das escrituras e pelo desenvolvimento de um corpo de tradição, escrita em 182 e 188 depois de Cristo, e composta de 5 livros. Ele conclui esta obra defendendo a ressurreição da carne, ensino totalmente rejeitado pelos gnósticos. Permanecendo o fragmento original grego em uma tradição latina, o verdadeiro objetivo de Irineu foi exposto. Ele escreveu: nós nos esforçamos em pôr as claras e apresentar o corpo feio dessas raposas. Já não serão necessários muitos discursos para refutar uma doutrina que se tornou conhecida de todos. Assim, nós, que manifestamos os seus mistérios escondidos e envolvidos no silêncio,
não precisamos de muitas argumentações para refutar a sua doutrina. Torna-se fácil para ti e para os que estão contigo exercitar-vos sobre tudo o que já dissemos, derrubar suas doutrinas falsas e sem fundamento, e mostrar como discordam da verdade. Portanto, amados, Irineu ainda afirmou: arranca-lhes a máscara e fazer conhecer sua doutrina já é uma vitória sobre eles. As fontes dessa obra estão nos próprios escritos gnósticos, em Clemente de Roma, na exegese de Pápias, na primeira apologia de Justino, que ele estudou a fundo, no Pastor de Hermas, nos comentários de Egésipo, historiador eclesiástico, na Epístola aos Romanos de Inácio de Antioquia, no Didaquê e provavelmente nas obras de Clemente de Alexandria. Irineu também citou extensamente o Antigo Testamento e pelo menos 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Lembre-se que estamos falando aqui do comecinho da igreja cristã, né, antes do ano 400. A outra obra de Irineu é chamada de Epidexis, também conhecida como Exposição da Pregação Apostólica, o mais antigo catecismo da igreja. Apresenta as doutrinas básicas da proclamação apostólica, uma apologia para os cristãos. Irineu não foi um pensador sistemático, mas na Epidexis ele começou com Deus Criador, seguiu pela história da salvação, chegando até a consumação final. Por muito tempo essa obra era conhecida apenas pelo nome, mas foi descoberta uma tradução armênica em 1904. De outros escritos de Irineu conservam-se apenas fragmentos, em especial sua carta a Florino, presbítero da igreja de Roma, que se tornou gnóstico. Todos os escritos anti-heréticos posteriores, a começar por Tertuliano e depois Agostinho, dependeram de seu texto. Olha que coisa fantástica. Ele foi um dos primeiros, não é, a defender a fé cristã contra os gnósticos. Ele foi um dos primeiros pensadores nesse sentido, mas o pensamento dele era totalmente, não é, voltado às Escrituras. E ele começa essa história dos apologistas no primeiro século. Apologista é todo aquele que defende a fé cristã, e continua até hoje. O próprio Tertuliano e também Agostinho tiveram que beber da fonte de Irineu de Lyon. Irineu conhecia os sistemas filosóficos dos gregos, dos egípcios, dos caldeus e dos persas, além de citar Homero e Platão, mas rejeitou o conceito dos apologistas de que o cristianismo era a filosofia verdadeira. Ele era muito mais exegeta do que especulativo, e foi apelando à autoridade das Escrituras que refutou os hereges, sendo, portanto, um teólogo bíblico, no verdadeiro sentido do termo, afirmando a coerência interna da fé. As Escrituras eram a sua única fonte de fé, sendo a filosofia uma ferramenta auxiliar. Ele não rejeitava a filosofia, mas sempre a filosofia teve para ele, né, um papel auxiliar. Por esta razão, ao estudarmos as suas principais doutrinas, podemos encontrar a mais ampla resposta ao movimento gnóstico como um todo. Foi um grande, né, apologista bíblico. Muito bem. Vou mandar aqui um abraço para a Joelma, mais uma vez, nossa irmã Caçula, Genilson, e também os irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Nosso cunhado Juninho, Lima José, Henrique Silva, está aí também acompanhando pelo Instagram. Você pode estar comentando, depois compartilhando esta live sobre Irineu de Lyon, para que outras pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre a vida deste homem que a maioria dos crentes nunca ouviram falar. Ontem já começamos a ler as pequenas biografias. Cada tarde será uma biografia diferente, com exceção de amanhã, no domingo, de segunda a sábado, uma biografia
diferente para a sua edificação. Ontem falamos deste grande homem de Deus, Policarpo de Esmirna. Falamos sobre Policarpo e hoje estamos falando desse segundo personagem que é Irineu de Leão. Muito bem. O gnosticismo foi uma das principais heresias que a igreja primitiva enfrentou, logo no século II. Como movimento sincretista, o gnosticismo se caracterizava por tentar combinar todas as filosofias religiosas de sua época, buscando ser uma religião universal. Para essa seita, a alma era salva não apenas pelo conhecimento de uma suposta verdade, oculta à grande maioria das pessoas, mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas, através das quais se poderia ter acesso a um hipotético mundo superior. O gnosticismo tinha como alvo transformar o cristianismo numa inofensiva especulação mitológica, afirmando que a fé ensinada na igreja era apenas um simbolismo. Portanto, esta seita rejeitava ou reinterpretava o conteúdo básico da fé cristã a partir de categorias dualistas. Em linhas gerais, os gnósticos combatiam a fé cristã na criação, afirmavam que o Criador não era o único Deus soberano e, como consequência, consideravam a criação má. Dependendo do líder gnóstico local, a divindade ou a humanidade de Cristo era negada ou reinterpretada. O Espírito Santo era considerado em suas crenças como uma energia espiritual que viera de alguma divindade inferior. Lembra dessa história? O Espírito Santo é uma energia. Quem é que tem essa doutrina hoje em dia? As testemunhas de Jeová. Então, Irineu já combateu o comecinho desse tipo de heresia já no século III. Os gnósticos também negavam a ressurreição do corpo, baseados na ideia de que tudo que é físico material é mal e não espiritual. No campo ético, eles oscilavam entre um legalismo radical e um estilo de vida libertino e grosseiro. Como Luiz Berkhoff afirmou, continua sendo debatido se os gnósticos eram cristãos em qualquer sentido do termo. Apoiando-se em Reinhold Niebuhr, ele afirma que o gnosticismo era pagão e não cristão gentílico. Para os gnósticos, pois os gnósticos propunham das soluções que se originaram no pensamento religioso do mundo pagão e meramente dava às suas discussões um colorido um tanto cristão. Portanto, é correto concluir que o gnosticismo é o furto de alguns trapos cristãos para cobrir a nudez do paganismo. Em outras palavras, o gnosticismo, que foi essa doutrina que começou ali no século II, o apóstolo João já combateu o gnosticismo na sua epístola, principalmente nas suas epístolas, mostra bem no Evangelho. O gnosticismo basicamente cria todas essas coisas, principalmente na questão da ressurreição do corpo. Para eles, Cristo não havia ressuscitado com um corpo físico, como também faziam outras reinterpretações da ressurreição. Vamos lá. Uma das formas com que a antiga igreja enfrentava tal heresia pode ser ilustrada pelo exemplo de Irineu. Ele recorreu ao Antigo e ao Novo Testamento, afirmando o contato direto com as fontes apostólicas contra as reivindicações gnósticas da autoridade de suas tradições secretas e esotéricas. Após afirmar que os gnósticos ensinavam uma teoria que nem os profetas pregaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, pela qual eles se arrogavam ter conhecimentos melhores
e mais abundantes que os outros. Os gnósticos acabavam por acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as palavras do Senhor, os oráculos dos profetas ou as palavras dos apóstolos, para que as suas fantasias não se apresentassem sem fundamento. Eles descuidavam da ordem e do texto das Escrituras, distorcendo todo o ensinamento apostólico a respeito do Senhor Jesus. Bem, as seitas não fazem isso até hoje. As testemunhas de Jeová não são craques nisso também hoje em dia. Irineu mencionou a famosa analogia do mosaico de um rei que é transformado no mosaico de raposa, da qual simplesmente se dizia que aquela era a autêntica imagem do rei, feita por um hábil artista. Ele afirmou que os gnósticos faziam o mesmo, costurando fábulas de velhinhas, tomando daqui e tomando dali palavras, sentenças e parábolas, procurando adaptar as palavras de Deus às suas fábulas. Portanto, Irineu afirmou que 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram os únicos canônicos, e somente neste único evangelho quádruplo pode-se encontrar a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Mas, nas palavras de Irineu, ele diz: quem possui a indefectível regra da verdade, ou regra de fé, aprendida no batismo, reconhecerá os nomes, as expressões, as parábolas que são das Escrituras, mas não a teoria blasfema delas. Reconhecerá as pedras do mosaico, mas na figura da raposa não verá a imagem do rei. Recolocando cada uma das palavras no seu lugar, ajustadas ao corpo da verdade, desvendará e mostrará a inconsistência de suas fantasias. Irineu tinha consciência da futilidade de argumentar com os hereges com base somente nas Escrituras, cujo significado eles podiam distorcer, e com frequência distorcer. Então, ele apelou à regra de fé, que tinha sido preservada intacta na igreja desde os dias dos apóstolos. Não se tratava de subordinar as Escrituras à tradição, mas de oferecer uma declaração de fé resumida, a respeito da qual não poderia haver debate algum. Essa tradição era afirmada no próprio Cristo Jesus, como mostrado nas Escrituras, a fonte derradeira da doutrina cristã, por meio de quem Deus o Pai fora revelado. Mas ele confiara essa revelação aos apóstolos, e apenas por intermédio deles é que esse conhecimento podia ser obtido. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fossem para nós fundamento e coluna da nossa fé, disse Irineu. Bem, continuando, a tradição ou regra da verdade era encontrada no que os apóstolos haviam confiado oralmente à igreja, onde ela foi transmitida de geração a geração. Ao contrário da suposta tradição secreta dos gnósticos, esse testemunho era público e aberto. Conquanto fosse algo distinto da Escritura, a tradição era, por outro lado, um simples resumo da mensagem nela contida. Em sumário, esse sumário, flexível no enunciado, mas fixo no conteúdo, estabelecia o verdadeiro sentido da mensagem apostólica. Sem ambiguidade alguma, assim a tradição era preservada em conformidade com a revelação original, pela sucessão ininterrupta dos bispos nas grandes igrejas, remontando diretamente aos apóstolos. J.N.D. Kelly escreveu, em resposta à pergunta sobre se Irineu teria subordinado as Escrituras à tradição. Ele escreveu o seguinte:
Uma análise cuidadosa de seu contra as heresias revela que, conquanto o apelo gnóstico, a sua suposta tradição secreta, tenham levado a enfatizar a superioridade da tradição pública da Igreja, sua verdadeira defesa da ortodoxia baseava-se nas Escrituras. Aliás, em sua maneira de ver, a própria tradição era confirmada pelas Escrituras. O âmago do ensino de Irineu era, na verdade, que as Escrituras e a tradição não escrita da Igreja são idênticas em conteúdo, sendo ambas veículos da revelação. Se a tradição, conforme transmitida num cânon, é um guia mais fidedigno, não é porque ela abrange verdades diferentes daquelas reveladas nas Escrituras, mas porque o verdadeiro sentido da mensagem apostólica está ali exposto sem ambiguidade nenhuma. Resumindo, o que os apóstolos inicialmente proclamavam mediante a palavra falada, mais tarde foi depositado em documentos escritos. O Novo Testamento, então, era a formulação escrita da tradição apostólica. Os livros foram recebidos não apenas pelo costume da igreja, mas por sua apostolicidade, por terem sido escritos pelos apóstolos ou pelos auxiliares deles, como André Bernot escreveu. Diz o seguinte: entre os autores cristãos, Irineu é indubitavelmente o primeiro a acentuar a prova da Escritura, a prova pela Escritura. Se reserva à tradição papel de relevância em seu raciocínio teológico. Não é porque a tenha na conta de autoridade capaz de introduzir novos ensinamentos, mas sim como a autoridade que prova a verdade da Escritura. Como Irineu escreveu: ora, essa fé que é nossa é sólida, sem falhas, e só ela é verdadeira, pois sua prova vem das Escrituras, herdadas na maneira que mencionamos, e a pregação da igreja não sofre alteração. O método teológico de Irineu é evidente: a Escritura e só a Escritura é que pode justificar a verdade da pregação da igreja. Portanto, a própria tradição era, como confirmada pela Escritura, que é o fundamento e coluna da fé cristã. Em outras palavras, onde é que Irineu buscava basear sua defesa? Sempre na palavra. A tradição só era válida se estivesse de acordo com a palavra. Isto é o que muitas pessoas hoje não conseguem entender. Alguns colocam as Escrituras, ou melhor, colocam a tradição acima das Escrituras. Isso não pode ser feito. A Escritura é que deve julgar e balizar todas as tradições. Não importa se a tradição é católica, se a tradição é protestante ou de qualquer vertente. A Escritura é que tem que ser a nossa base inconfundível para a nossa defesa da fé. Muito bem, estamos já chegando ao finzinho da nossa segunda biografia. Estamos falando de Irineu de Leão. Irineu nos deixou sua confissão de fé bem parecida com o credo dos apóstolos, que oferece uma síntese das Escrituras, ajudando a compreender o seu significado e orientando sobre como deve ser feita a sua leitura. Irineu diz: esta, portanto, é a ordem da regra de nossa fé. Deus Pai, não criado, não material, invisível, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto de nossa fé. O segundo ponto é este: o Verbo de Deus, Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, que se manifestou aos profetas de acordo com a forma da profecia deles, em harmonia com o método da dispensação do Pai, por intermédio de quem, isto é, do Verbo, todas as coisas foram feitas, o qual também, na consumação dos tempos, para completar e reunir todas as coisas,
fez-se homem entre os homens, visível e tangível, a fim de destruir a morte e expor a vida, produzindo a perfeita reconciliação entre Deus e o homem. E o terceiro ponto é: o Espírito Santo, por meio de quem os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas de Deus, e os justos foram conduzidos ao caminho da justiça, o qual, na consumação dos tempos, foi derramado de maneira nova sobre a humanidade em toda a terra, renovando o homem para Deus. E aí a gente conclui. Ainda que haja algumas variantes mais antigas do credo apostólico, ou do credo dos apóstolos, esta é a versão que se tornou a forma definitiva desta confissão, como empregada desde meados do século VII e VIII na Gália. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, o credo apostólico também é ensinado como se fosse uma reza da Igreja Católica. De fato, é um documento muito antigo. Foi transformado em reza, mas de fato é uma confissão de fé. É aquilo que os primeiros cristãos acreditavam. E quando diz aqui, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, não está dizendo que o verdadeiro cristão tem que crer na Igreja Católica Romana. A palavra Igreja Católica aqui significa a igreja que está em todo o planeta. Entende? Porque a palavra católica significa universal, está em todo o mundo. A igreja cristã é aquela igreja que é composta, por pessoas salvas em Jesus Cristo, que creram em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, quando o credo fala de igreja católica, não está se referindo à igreja romana. É bom que se faça essa diferenciação. Está se referindo à igreja, corpo de Cristo, que é composta por todos os tipos e nacionalidades de pessoas das mais variadas denominações. Portanto, como Joseph Ratzinger afirmou, o verdadeiro ensinamento não é o que foi inventado pelos intelectuais além da fé simples da igreja, que é também a verdadeira profundidade da revelação de Deus. Esta fé publicamente confessada pela igreja é a fé comum de todos, sendo que por meio da força unificadora de tal verdade revelada em Cristo é que a igreja chega à real unidade, mesmo estabelecida em lugares tão diversos. Certa vez Irineu afirmou que o erro, com efeito, não se mostra como ele é, para não ficar evidente quando se descobre. Adornando-se fraudulosamente em plausibilidade, apresenta-se diante dos mais ignorantes, justamente por esta aparência exterior, e é até ridículo dizê-lo, como mais verdadeiro do que a própria verdade. Sua teologia foi escrita de uma perspectiva bíblica e pastoral, através da qual podemos descobrir a fé dos apóstolos e de seus sucessores. Irineu tem grande relevância em nossa época, marcada por uma forte ênfase em questões místicas e esotéricas, inclusive na comunidade cristã. Ao rejeitar qualquer especulação ou reafirmar a doutrina cristã como ensinada pelos apóstolos nas Escrituras, o estudo da teologia de Irineu pode vir a ser fonte de renovação teológica nos dias atuais. Veja bem, o que é que Frank Ferreira conclui com isso aqui? Está dizendo que
a relevância da vida de Irineu de Leão foi que ele não engolia tudo como muitos cristãos hoje o fazem. Ele sempre buscou a verdade, defendendo a fé cristã de heresias como as heresias gnósticas. Hoje em dia existem milhares de heresias por aí. E os cristãos bebem tudo, escutam tudo, retêm tudo como se tudo fosse a palavra de Deus. E não entendem que estão envolvidos com as mais perigosas heresias para a sua vida. O que Irineu nos ensina é sermos bíblicos. Tudo que a gente escutar, a gente tem que ir para as Escrituras. Ver o que é que diz a tradição, se ela estiver de acordo com a Bíblia, ver o que é que diz os grandes pensadores, mas exclusivamente ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Esta é a grande lição para nós nessa tarde, que a gente possa ser como Irineu de Leão, não dar ouvido a qualquer tipo de ensinamento, mas procurar conhecer a verdade de Deus para saber se de fato aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos propagando também, aquilo que estamos pregando, está de acordo com as Escrituras ou não. É preciso que você tenha esse discernimento para que você não nem seja enganado, nem venha a enganar aos seus ouvintes. Essa é a grande verdade que você e eu precisamos entender nessa tarde e aprender com Irineu de Leão a sermos bíblicos, a ser bíblico, examinar as Escrituras acima de tudo. Sermos como aqueles crentes em Bereia, os crentes em Bereia que não se deixavam levar por qualquer vento de doutrina, mas eles buscavam conhecer a palavra de Deus através da palavra, não daquilo que se falava a respeito da palavra. E nem porque alguém diz que está falando em nome de Deus, deve ser ouvido e deve ser aceito. É preciso que esteja de fato de acordo com as Escrituras. Essa é a grande lição que nós queremos deixar nessa tarde para vocês. Vocês possam guardar no coração de vocês, buscar em Deus as respostas e pedir a Deus que lhes dê discernimento para poder saber e entender a palavra de Deus em sua inteireza, para que você não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesta tarde, que você seja abençoado por esta breve palavra aqui, e que você tenha sede de conhecer mais sobre a vida desses homens de Deus. Fica aqui o nosso pedido, que você assim o faça, que Deus aumente em você o desejo de conhecer. Amanhã não teremos a nossa exposição de biografias, ficará para segunda-feira à tarde, se Deus assim nos permitir, e na segunda-feira à tarde estaremos falando de mais um personagem da história que tem muito a nos ensinar. E o nome dele é Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria será o nosso personagem de segunda à tarde. Você nunca ouviu falar sobre esse homem? Então, segunda à tarde temos o nosso encontro, segunda à tarde, para falarmos sobre Atanásio de Alexandria. Hoje à noite, não esqueçam, devocional aqui da família de 8 às 9 da noite. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Pai, damos-te graça mais uma vez por esses momentos aqui em tua santa e gloriosa presença. Toma cada um, Deus, que assistiu, aquele que vai assistir depois, aquele que estará também acessando o nosso canal, o Balaio Literário, que ele possa ter acesso também, curiosidade e fome e sede de conhecer mais sobre a história da igreja, sobre a tua palavra, para que não sejam, Deus, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. É assim que nós te pedimos, é assim que nós já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão
do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nosso irmão Joabe, Saraiva, segunda-feira, se Deus quiser, amém. Manira também, amém. Deus abençoe e compartilhe entre os seus amigos. Deus abençoe e até breve.